Muito bem, irmãos. Agora sim, nós vamos para o Catecismo de Heidelberg. Eu fico pensando aqui, irmãos, esses lapsos, esses erros, né? Louvado seja Deus por Cristo Jesus, que nunca errou, nunca falhou em nada. A gente erra nas mínimas coisas, né? Nas grandes também. Tropeçamos, mas nosso Deus não comete lapsos nem erros. Louvado seja Deus por ele. Esse domingo 52 é, portanto, como eu vinha falando, o último domingo do catecismo, que é dividido nessa forma, 52 domingos, e com ele nós, portanto, vamos encerrar este ciclo, estudando a sexta petição do Pai Nosso. Portanto, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 6, versículos 9 a 13. Nós vamos ler toda a oração, dedicando-nos especialmente à sexta petição. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Diz assim a palavra de Deus, Mateus 6, 9 a 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos ler, irmãos, a última petição juntos, versículo 13. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar, pedir que Deus nos abençoe. Bendito Deus, lida a tua palavra. Nós agora pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, iluminando as nossas mentes e os nossos corações, para que, compreendendo-a, venhamos, ó Deus, aplicá-la para a glória do nome do Senhor. Nós pedimos essas coisas em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, a pergunta 127 desse domingo 52, dessa quarta 52, é a seguinte: qual é a sexta petição? Eu vou passar a ler aqui a pergunta e a resposta, e depois nós vamos transformar isso em algo mais simples e expor para os irmãos. A pergunta é, portanto, qual é a sexta petição? E a resposta é o que se segue: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, o pedido que é expresso nessa pergunta é esse. E aí os autores do catecismo, né, o Zacarias Rossinos, com seus amigos, entregando esse texto lá para os jovens do Palatinado, vão nos deixar claro aqui o que quer dizer esta expressão: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque a a resposta diz assim: essa expressão quer dizer, somos tão fracos que por nós mesmos não podemos subsistir por um só momento. Além disso, nossos inimigos declarados, o diabo, o mundo e nossa própria carne, nos tentam continuamente. Por isso te pedimos, sustenta-nos e fortalece-nos pelo poder do teu Espírito, a fim de que neste combate espiritual não sejamos derrotados, mas possamos fortemente resistir até que finalmente alcancemos a vitória total. Esse é o texto da resposta. Aliás, esse domingo é um domingo que conta com 3 perguntas. Essa é a primeira. E essa é mais complexa e vai ser o cerne, o core aqui da nossa exposição desta noite. Se nós fôssemos, então, tornar isso aqui mais claro, apenas diminuindo algumas palavras, tirando alguns conectivos, de modo que você gravasse, guardasse no coração e pudesse pensar sobre isso durante a semana, nós
poderíamos resumir assim: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, quer nos ensinar 3 coisas. Qual é a primeira? Que somos tão fracos que por nós mesmos não temos como existir por um só momento. Então, a primeira expressão aqui é uma expressão de fraqueza, de total dependência de Deus. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Somos fracos por nós mesmos. Não temos forças em nós mesmos. A segunda questão que essa expressão nos ensina, segundo esse importante documento confessional, é que os nossos inimigos declarados, a saber, o diabo, o mundo e a nossa própria carne, nos tentam continuamente. Então, esse é um ensino bem tranquilo para nós, mas que precisa sempre ser reforçado. Então, você pede isso: olha, Senhor, não deixe que eu caia em tentação, mas me livra do mal, porque você tem 3 inimigos. E esses 3 inimigos, Satanás, o mundo e a sua carne, a sua velha natureza, estão constantemente agindo contra você. E você precisa, então, pedir forças para que Deus lhe abençoe, de modo que você não caia em tentação e que você seja livrado do mal. E a terceira questão aqui que essa expressão aponta, né, que essa expressão quer dizer, é que nós temos que pedir a Deus para que Ele nos sustente e nos fortaleça com seu Espírito. E, obviamente, que esse sustento e esse fortalecimento tem um propósito aqui, porque a gente ganhe na nossa batalha espiritual que nós vivemos diariamente, para que a gente possa resistir às forças do mal, para que a gente possa alcançar a vitória ao final de tudo. Então, basicamente, são esses os 3 aspectos, irmãos, que estão dentro desse guarda-chuva expresso aqui na 6ª petição: e não nos deixes cair em tentação. Nós vamos ver cada um desses 3 aspectos aqui rapidamente em alguns textos bíblicos que nos auxiliam a entendê-los. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, quer dizer, em primeiro lugar, que nós somos fracos por nós mesmos e que não podemos subsistir por um só momento. O primeiro texto bíblico que eu gostaria que você abrisse é Salmos, livro dos Salmos, 103, versículos 14 e 15. Salmo 103, versículos 14 e 15, dizem assim: pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce. E o texto vai continuar mostrando aí a rapidez com que nós passamos, a nossa fragilidade, esse aspecto que é muito próprio da nossa humanidade, que é a nossa dependência total e completa de Deus, a ideia de que sem Deus nada somos, nada podemos, a ideia da nossa fraqueza. O versículo 14 já mostra isso muito claramente. Vai dizer que Deus sabe a nossa estrutura e sabe que nós somos o quê? Pó. Aliás, é interessante essa expressão aqui, ainda que eu não esteja sendo apurado exegeticamente falando. Adão foi criado de onde, irmãos? Do pó da terra. Adão significa terra. Então, nós somos pó. E aí, diante da morte, a gente lembra, que a gente vai voltar para o pó também. Então, somos, irmãos, fracos, passageiros. Somos como pensa aí numa flor que cresce, viceja, floresce ali, depois ela vai se desfazendo. Nesse cenário que gosta muito de flor, nesse cenário de plantinha. Como é triste a gente ver, a plantinha ali, nasce, morre. Nós somos, irmãos, assim também. Um outro texto que mostra essa fraqueza por nós mesmos, e a ideia de que nós só podemos existir quando guardados, sustentados por Deus, é João 15, versículo 5. Abra sua Bíblia nesse texto, por favor. João 15, 5. Eu gosto muito desse texto. É um texto que fala muito ao meu coração. Eu costumo recorrer muito a ele também,
que é uma daquelas figuras que o Novo Testamento apresenta, e recordo aqui do reverendo Edson, falando aqui para os seminaristas, por ocasião do culto, para as famílias do STNL, ele falou das representações da igreja, né? Um edifício, ele falou das várias representações, e essa aqui é uma das mais belas, né? Cristo vai dizer o seguinte, o nosso Redentor, versículo 5, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Essa expressão aqui, a última expressão, ela me marca muito. E às vezes a gente passa por esse versículo de forma batida, rápida demais. E não é sem razão que os escritores do Catecismo, Dona Rosa, estão colocando esse versículo aqui para falar dessa nossa fraqueza, da nossa incapacidade de existirmos, de subsistirmos por nós mesmos, e a ideia do nosso caráter muito efêmero e passageiro. Quando o nosso Redentor fala aqui que ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos. Todo ramo que está nele faz o quê? Vai frutificar. Então, não é o nosso assunto aqui, mas se estamos em Cristo, somos crentes, os frutos vão necessariamente nos acompanhar. Não existe crente que não frutifica. Agora veja a dependência. Nós frutificamos como? Frutificamos por quê? Se você pegar esse ramo, tirar o ramo, Tarcísio, da videira, que é Cristo. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se eu pego o ramo e coloco ao lado da videira, o que acontece com o ramo? Tem tanta lição aqui, né? Até para desigrejado, porque a turma acha que pode ser crente hoje fora da igreja, né, pastor? Complicado. O ramo fora da videira ele consegue nutrientes, ele vive, ele dá fruto, ele produz alguma coisa? Não. Não dá. Agora, se o ramo está na videira, ele vai frutificar. E aí vem a expressão, porque sem mim nada podeis fazer. Há uma expressão que eu gosto sempre de lembrar, que vem junto dessa. No Senhor, irmãos, o nosso trabalho não é vão. Tem frutos eternos, frutos para a eternidade. Por quê? Porque são feitos em Cristo. Você está na videira, a videira faz com que você frutifique, esse fruto tem valor eterno, porque é feito em Cristo. Boas obras feitas em Cristo Jesus têm valor eterno, peso eterno para nós. Então, esse texto deixa muito claro que por nós mesmos, o que é que a gente tem? Fraqueza, incapacidade. E aí, quando você está orando e está falando com Deus, Senhor, não me deixe cair em tentação e livra-me do mal, você está lembrando que você é fraco, insuficiente, incapaz. Se depender de você, vai dar problema. E é por isso que você recorre a quem? A Deus, colocando isso. Sexta petição da oração dominical, da oração do Senhor. Mas, além disso, irmãos, a expressão, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, quer dizer outra coisa, segundo os autores do catecismo. E o que é que seria esse segundo entendimento deles? Que os nossos inimigos declarados, a saber, o diabo, o mundo e a nossa própria carne, nos tentam continuamente. Irmãos, nós estamos cansados de saber disso, não estamos? E por que a gente, assim, parece que em um estudo isso está sendo raso demais, né? Poxa, pastor, essa verdade aí eu já sei. Não tinha algo mais interessante, mais complexo? Irmãos, eu estou convencido na lida pastoral que as nossas falhas são nas coisas mais simples. Se nós fizéssemos o que é mais simples, nós não tropeçaríamos tanto, não viveríamos aí fora aos tropeções, como infelizmente muitas vezes vivemos. Olha, você sabe que você tem essa tríade aí que está lutando contra você. O diabo, o mundo que jaz no maligno e você mesmo, a sua velha natureza. Os escritores aqui estão lembrando isso, dizendo, olha, na hora que você está pedindo a Deus que você não caia em tentação e seja livrado do mal, você está reconhecendo isso. Eu recordo que assim que eu cheguei na igreja, aqui, nós começamos a falar um pouco sobre tentação e
trouxemos aqui um livrinho do John Owen, que é A Tentação e a Mortificação do Pecado. Que livro interessante, irmãos. Volte sempre para esse livro. Ele lá tem uma figura, que é uma figura interessante, que ele vai falar do aspecto da tentação, dizer como é que isso funciona, quem é o tentador também. E ele vai colocar ali esse aspecto do diabo como o aspecto interno da tentação, somos tentados pela nossa própria cobiça, Tiago vai falar sobre isso. E o aspecto externo, né, aquele elemento externo que é o tentador, né, diabo colocando muitas vezes, por meio do mundo que está sob o seu controle, aquelas bandejas de ouro, com aquela coisa assim aparentemente bonita e desejável, que é o pecado que vai levar você para um caminho de morte, sendo apresentado. E uma das figuras que o John Owen usa é uma figura de um vendedor experiente. Pensa aí num vendedor experiente, né? Se ele chegou e bateu lá na porta da casa e você deixou ele entrar, aí você está com um problema grande. Agora, se você viu ele na porta, olhou, digo, não quero não, e fechou a porta, você procedeu como deveria. Ele vai tratar a questão do campo de tentação, que é quando você sabe que naquele determinado momento, naquela determinada circunstância, você está entrando em um ambiente, um local onde você vai ser mais fortemente tentado. Todas essas questões nós vimos. E nós precisamos reconhecer, irmãos, que há lutas próprias para nós. Nós somos tentados em coisas específicas, cada um de nós em uma questão diferente, nós enfrentamos lutas diferentes. Não essa é a razão que o nosso bendito Redentor ensinou que nós devemos pedir a Deus, olha, Senhor, me ajude para que eu não caia em tentação, porque a tentação vai vir, uma coisa é ela chegar, outra coisa é você cair, uma vez que foi tentado, né? Você proceder equivocadamente. Não. Livra-nos disso, Senhor, livra-nos do mal também. Um texto importante, irmãos, é Efésios capítulo 6, versículos 11 e 12. Texto também muito conhecido por nós e que fala o seguinte, abra sua Bíblia e acompanhe a leitura, por favor. Efésios 6, 11 e 12. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, Paulo está escrevendo aqui sobre a necessidade que temos, né, de nos revestir de toda a armadura de Deus, texto muito conhecido por nós, aquele texto em que as partes daquela armadura vão ser citadas, cada uma delas espelhando ali, muito provavelmente, um dos guardas romanos, né? Então, cada aspecto da armadura, capacete, a couraça, o cinto, o escudo, a sandália, está tudo ali sendo trabalhado. E no meio dessa narrativa, dessa armadura, nós encontramos a afirmação de que nós precisamos nos revestir dela para podermos ficar o quê? Firmes. Firmes por quê, meus irmãos? Porque vão chegar as ciladas. Ciladas do diabo. Pensa aí num general, estrategista. Pense aí a idade. Porque veja, irmãos, nós não podemos cometer dois erros com relação ao diabo. Nem supervalorizá-lo, nem o quê? Tratá-lo como se não fosse nada. Subestimar. O que é quando você subestima alguma coisa? Aí você baixa a defesa. E é interessante, revestir toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ele vai falar aqui também no dia mau. Resistir no dia mau. O que é isso? É quando você vacila ali, uma parte da armadura ficou de lado. Nessa hora, Satanás vai lhe tentar. Você vinha lendo a palavra, vinha fazendo suas devocionais, vinha utilizando os meios de graça corretamente. Aí você, naquela semana, descuidou. As disciplinas espirituais não estão bem, não está fazendo uso dos meios de graça. O que é que o diabo está vendo? Opa, descuidou. Aí na hora que você descuidou, não levou em consideração essa guerra espiritual em que todos nós vivemos, o que é que ele faz? Coloca ali a casca de banana, vem com a bandeja de ouro linda, apresentar para você algo para você cair. Então você tem o diabo como seu inimigo.
Tem o mundo, está nas mãos dele, e tem você mesmo. Aqui o texto diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, né? Acabamos de ler. Contra os principados e potestades, é uma luta que é espiritual, contra o diabo, as suas hostes. Não é contra o homem a sua luta. E aqui o interessante, irmãos, é que a ideia que está por trás disso aqui é que o diabo está ali, né, fazendo isso, o mundo está na mão dele, mas tem um aspecto que é, eu acho que o pior deles, né, que é a luta que você tem contra você mesmo, contra o seu velho homem, contra a sua carne. E aqui, irmãos, há alguns outros textos que nós queremos ler rapidamente com os irmãos para nos lembrarmos disso e sermos cuidadosos nesse aspecto. O primeiro deles é 1 de Pedro 5:8. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Então, o mundo jaz no maligno, né? O maligno quer nos destruir, está claro aqui nesse versículo. Vamos ler uma sua voz. Se você achou, você pode ler junto comigo. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Essa figura é terrível, né, irmãos? Pensa aí, num leão que ruge, andando em derredor, procurando alguém que ele possa fazer o quê? Devorar, tragar. Terrível. E o último texto, irmãos. Romanos 7:23. Romanos 7:23. Você conhece bem o capítulo 7 de Romanos, a mudança que se dá também entre o capítulo 7 e o capítulo 8. Paulo está falando ali daquela luta, né? Eu só vou ler o 23, diz assim: mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Aquela luta que Paulo está dizendo, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, o bem que eu quero, esse eu não faço. Miserável homem que sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? A luta contra a nossa velha natureza. Se você alimenta mais uma coisa, a sua velha natureza, o velho homem, você vai colher. Se você está fazendo o uso dos meios de graça, alimentando-se espiritualmente, você vai também ter uma colheita diferente. E, obviamente, que na sexta petição, na última petição do Pai Nosso, nós estamos sendo ensinados, olha, você precisa orar para que Deus lhe abençoe nessas tentações e para que Deus te livre do mal, porque a luta é real. E você sabe disso, você sabe que a luta é real. Não brinque com isso, não vacile. Peça para que você seja igual aos nossos pais puritanos, você tenha ódio do pecado, você entenda que isso é uma luta que você tem que intencionalmente lidar com ela. E a terceira questão aqui, irmãos, e não nos deixes cair em tentação, em último lugar, quer dizer que nós precisamos pedir para Deus nos sustentar e nos fortalecer no seu Espírito Santo. E o texto aqui do Catecismo vai dizer que isso ocorre de 3 formas. Primeira delas, 3 formas não. A ideia aqui 3 aspectos aí desse pedido de sustento, desse pedido de fortalecimento. Primeiro, ele pede que nós não sejamos derrotados. Segundo, ele pede que nós possamos resistir. E terceiro, que nós venhamos a aguentar até o fim. Isso aqui fica mais fácil, irmãos, com alguém que já tratou daquilo que é chamado lá em inglês de addictions, dos vícios. Alguém foi submetido a um pecado escravizador. Entende bem o que eu estou falando aqui, entende com mais força. Coisas que amarram as pessoas, prendem, tentam, né, prender. Você que está em Cristo Jesus, não tem nada que pode te prender, porque Cristo já te libertou de tudo isso aí. Amém? Graças a Deus. Mas o pecado, há pecados que tentam nos escravizar, tentam nos prender. Porque eu tenho trabalhado muito com jovens. É um pecado que tem atingido não só jovem, mas o público adulto também, algo que eu tenho enfatizado, que vai ser alvo de muitos estudos aqui com a graça de Deus esse ano, que é a questão da pornografia.
que gera dependência séria, que é um problema espiritual gravíssimo, gera mecanismo de recompensa, de dopamina, um monte de coisa agindo em você, vicia mais do que a cocaína e que é acessado tanto por mulheres de todas as idades, começando com crianças de 7 anos. Então, seu filho tem os coleguinhas, o seu filho, você não deu o celular para ele ainda, porque ele é pequeno, mas o colega tem. E é o colega que mostra no colégio. Gerando dependência, gerando vício terrível. E aí, olha, Senhor, sustenta-nos e fortalece-nos com o teu espírito para que, nesse combate espiritual, primeiro, nós não sejamos derrotados, não venhamos a cair, para que possamos resistir e para que fiquemos fiéis até o final. Então, ele está falando do processo. Então, você começa tendo vitória, a partir dali, o diabo vai continuar lhe tentando para que você volte para a velha prática, para que você vai fazer aquelas coisas que não cabem mais, o diabo vai tentar. Aí você pede para que você possa agora o quê? Já teve uma vitória inicial, que você agora possa o quê? Resistir. E não somente para que você resista, mas também para que você permaneça fiel. Permaneça fiel. É isso que o catecismo está ensinando. Nós vamos trabalhar um texto apenas aqui, irmãos. 1 Coríntios 10, 12 e 13. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos 12 e 13. Diz assim: aquele, pois, que pensa estar de pé, faça o quê? Veja, para que não caia. Olha bem, aquele, pois, que pensa estar de pé, veja, para que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, olha que coisa linda, irmãos. Juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Sabe qual é o problema aqui? Que a pessoa pega só esse versículo, sem usar aquele princípio hermenêutico que todos nós já conhecemos. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Textos que não estão tão claros são iluminados, esclarecidos pelos textos mais fáceis e claros. Você acha que é automático isso? Que você vai ser tentado e que vai vir livramento automático da parte de Deus para você? Vamos ver de novo o que o texto está dizendo aqui? Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não cai. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse humana. Deus é fiel e não permitirá que você seja tentado além das vossas forças. Agora, me responda. Tá. Deus já lhe deu tudo o que você precisa para que quando a tentação chegar, você esteja forte? Deu ou não deu? Deu. Deu a palavra, deu a oração, deu a comunhão dos santos, portanto, deu os meios de graça. Deu oração, jejum, a vigilância, deu vigilância, deu jejum e outras coisas que são as disciplinas espirituais. Você junta tudo isso aqui, os meios de graça e as disciplinas espirituais, você tem tudo o que você precisa para que quando a tentação chegar, você esteja o quê? Forte. Ela não é sobre-humana que vai lhe vencer, por quê? Porque Deus já lhe salvou em Cristo, já mandou o Espírito para habitar em você, já lhe deu os meios de graça. Agora pergunto eu, e veja, já lhes deu os meios de graça e a forma de você fugir de toda a tentação. Agora pergunto eu, se você não está orando, se você não está lendo a palavra, não está fazendo o que deve, a tentação chega e bate na sua porta, né? Eu falo sempre para o jovenzinho, namorado, cristão, o pai da moça viaja, aí a moça fala assim, vem aqui para casa.
Vem aplicar para meu pai estar viajando. E ele já tem 1 ano de namoro. O que é que vai acontecer se esse rapaz for para lá sozinho, ficar com uma moça dentro de casa, com 1 ano de namoro? Pode ser que ele chegue lá, seja altamente tentado. Aí vamos tomar esse exemplo. Está orando, está lendo a palavra, os dois. De repente, o que acontece com ele? Faz que nem José. Se manda correndo. Não, quero não. Quero, vai embora. Se ele não está orando, está sendo, não está se alimentando da palavra de Deus, o que acontece? Está fraco. Chega lá. Como é que ele vai ser diante da tentação? A tendência é que ele caia. A tendência é que ele caia. Meu irmão, se você não usa o que Deus te deu, a tendência é que você caia. É por isso que, dentre outras coisas, você tem que orar e pedir a Deus: Senhor, me abençoe, por favor, Senhor, para que eu não caia em tentação, para que eu seja livrado do mal. Para terminar, irmãos, a exposição de hoje, nós vimos aqui que há mais 2 perguntas. Essas 2 perguntas são muito simples. A 128 diz assim: por que você termina você termina a sua oração? E a resposta é 128. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O que quer dizer isso? E aí aqui, 2 coisas que isso significa. Significa o seguinte, irmãos, que, em primeiro lugar, toda oração, todas as petições estão sendo feitas porque nós sabemos que Deus é soberano, é o nosso rei, e pode nos dar todo o bem, e Ele tem todo o poder, tudo está em seu poder. Então a gente pede por quê? Aquilo que a gente orou, isso aqui: Senhor, nós estamos aqui chegando, e se viemos orar é porque reconhecemos que não somos nada, mas o Senhor é tudo. Somos fracos, o Senhor é forte. Somos incapazes, mas o Senhor é todo poderoso. Então, primeira coisa é isso, esse reconhecimento. Teu é o reino, teu é o poder, teu é a glória. Eu estou pedindo isso, Senhor, porque o Senhor é Deus, soberano sobre todas as coisas. Ok? E isso quer dizer também, essa expressão quer dizer também, que isso é feito, irmãos, para a glória de Deus e não para a nossa glória. Essas vitórias todas são para a glória de Deus. E por fim, outra pergunta muito simples, mas importante, que significa a palavra amém, a pergunta 129. E a resposta: amém quer dizer, é verdadeiro e certo, diz aqui o texto do catecismo, pois Deus atende a minha oração com muito mais certeza do que desejo, que eu sinto no coração, de ser ouvido por Ele. Às vezes a gente fala o amém um pouco que irresponsavelmente, né? E o amém, irmãos, ele tem um peso muito forte, porque ele é uma confirmação. Você está dizendo: eu concordo, isso é verdadeiro, isso é certo, que seja assim. Então, a gente canta e alguém fala amém, a gente ora e alguém fala amém, você está concordando. E, como já estudamos nesse mesmo documento, você tem que tomar muito cuidado com os votos que você faz diante de Deus, tá? Com o que você afirma concordar, com o que você afirma anuir, com o que você assina embaixo, né? Então, isso é importante e isso significa a palavra amém. Portanto, irmãos, concluindo o nosso estudo desta noite, nós podemos aqui caminhar com algumas aplicações bem rápidas. Ore, a primeira deles, ore sempre pedindo graça a Deus para você resistir à tentação e para você ser livrado do mal. As 2 coisas, né? Eu estava andando hoje pela Avenida Jockey, na frente da minha casa. Atravessei a rua. Então, para vocês localizarem, tem um restaurante de esquina e eu atravesso a rua, dou de frente com a Santo Agostinho. Lembraram mais ou menos onde é a altura da Jockey ali? Na altura da Santo Agostinho. Então, atravessei a rua da Avenida Jockey e estou ali na frente da Faculdade de Santo Agostinho, na Avenida Jockey mesmo. Quando você passa, sem ser o primeiro poste, o segundo poste da Avenida Jockey, ele está preso por um cabo de aço simples e pelos fios de eletricidade. A base dele, ele está assim, preso por um cabinho, a base está toda para cá. Aquele poste vai cair a qualquer momento na cabeça de alguém ou em algum carro. Não passe pela Avenida Jockey enquanto aquele poste não for consertado. Dê a volta, tenta fazer outro jeito. Quando você está ali assim: Senhor, me livra do mal,
É pedir que Deus lhe abençoe de uma responsabilidade como essa. Eu peguei e entrei ali na Santo Agostinho, perguntei, minha filha, você trabalha aqui? Trabalho. Vocês que são da instituição, o poste está na frente da instituição de vocês, vocês já deram? Eu quase falei Coelba, que é a companhia lá da Bahia, né? Mas aqui é Equatorial, né? Equatorial. Eu pensei em ligar para alguém, pensei em ligar para o irmão de Samuel, o André, porque parece que ele mexe com essas coisas, né? Tal, conhece a turma, vai sempre ligar para ele, dizer, rapaz, você conhece alguém aqui? Manda vir arrumar esse poste aqui. Irmãos, um perigo. Mas que está passando ali, puf. Aí a oração, Senhor, me livra do mal, do homem sanguinário, de tantas coisas. Irmãos, para a gente chegar aqui, são tantos livramentos visíveis e invisíveis. Coisa que a gente nem está sabendo, o homem mau passou do seu lado. Olhou para você e Deus livrou. Você nem está sabendo, foi Deus que livrou. Outro dia vindo aqui, João falou, papai, o que foi? Olhou para umas ruas, uma das transversais aqui, a turma estava sendo presa na hora, algemada ali, uma turma, né? Não sei se vocês viram aí que saiu um presídio aqui do Piauí, que eu não sei onde é, não sei quantos presos fugiram, isso deu na Nacional, né? Meio-dia lá no Jornal da Globo, Nacional, estava dando aí. Então, livra do mal, Senhor, me livra do mal, você precisa orar por isso, né? E ser grato. Entender que, pois teu o reino, o poder e a glória é o quê? Senhor, eu estou te pedindo essas coisas porque eu preciso do Senhor. É o Senhor que controla tudo isso. Sou dependente do Senhor. Então, medite sobre isso, ore. Outra coisa, irmãos, não brinca com o diabo, com sua velha natureza e com sua própria carne. Aí, portanto, né, sua velha natureza, sua própria carne, e com o mundão aí que está na mão do diabo. Não brinca com isso, não. Se isso é tão grave a ponto de estar inserido na oração dominical, é porque é sério. Então, lide de forma séria com estas coisas. Não leve na brincadeira. E a terceira aplicação, irmãos, é que você não venha nunca a deixar de pedir a Deus para que Ele te sustente e te fortaleça no Espírito Santo do Senhor. Você sabe quais são as suas lutas, as principais lutas que você enfrenta com relação aos seus pecados, quais são as coisas que são cruciais, você sabe, você conhece elas. Tem os seus pecados aí por ação, por omissão, acho que o pastor falou inclusive disso na quarta passada. Ele mencionou alguma coisa assim, porque quando eu não venho aqui, eu assisto ele depois, ele falou, tem os pecados que eu faço, que eu pratico e que eu não sei. Porque nós pecamos também por omissão. Mas tem aqueles que são suas lutas, irmãos, com relação a este, você tem que pedir, Deus, me sustenta, me fortalece no poder do teu Espírito, para que eu não seja derrotado, para que eu resista e para que eu permaneça fiel até o fim. E que Deus nos conceda a graça disso, irmãos. Louvado seja Deus por Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados e nos deu o Espírito, capacitando-nos a ouvir tudo que ouvimos hoje aqui e, consequentemente, pela sua misericórdia e graça também a cumprir. Que Ele nos auxilie. Em nome de Jesus, amém.